vamos para a aula 2. Hoje a gente vai aprender sobre observação ativa. Por que isso é poderoso e como isso pode te ajudar a encontrar ideias diferentes, fora do normal. Então, a primeira coisa que você vai entender durante a observação ativa é que você vai intencionalmente desenvolver um olhar observador. A partir de hoje, cada situação do seu cotidiano, da sua vida, quando você estiver num evento, num jantar, numa aula, numa palestra, numa reunião, num namoro, numa dança, numa briga, num conflito, você vai falar assim conscientemente: eu sou um observador, beleza? Só de falar isso, você vai observar mais. Por exemplo, agora você está numa aula, concorda? Fala na sua cabeça: eu sou um observador. O que você começou a prestar atenção que você não estava prestando antes? Você consegue perceber que ampliou o seu radar? Por exemplo, eu não estava prestando atenção no monte de fio que está solto aqui atrás. Eu não estava prestando atenção no boné do Thiago. Eu não prestei atenção que você tinha um piercing no nariz e uma tatuagem de uma borboleta no pescoço. Então, agora eu conheço mais sobre você do que antes sem estar atento sobre isso. Pô, ela tem um sol, duas andorinhas e um sol. O que ele representa? Liberdade. Cara, eu já sei que ela valoriza a liberdade só porque eu observei. Agora, eu vou te dar técnica para que a sua observação ativa, né, fique mais poderosa, tá? A primeira técnica é questione. Quando eu vi a tatuagem dela, primeiro eu observei. Quando eu vi a tatuagem dela, eu perguntei: por quê? Vocês viram que eu perguntei, cara, por que é essa tatuagem? Ela: porque é liberdade. O que é liberdade para você? Separar. Não que liberdade é separar, né? É que ela fez porque ela separou e aquilo ali representou uma fase da vida em que ela pode tudo que ela não podia antes, quando era casada. A outra coisa é, eu posso perguntar: quem disse? Quem disse que quem tem tatuagem é doidão? Por exemplo, você tem tatuagem, né? Várias. Eu acho que ela não é doidona. Pelo contrário, ela me parece uma pessoa disciplinada, mais organizada. Não parece que você fez muita loucura. A tatuagem, será que representa falta de responsabilidade? Não, ela é responsável pra caramba. Então eu tô questionando: quem disse, né? Quem faria isso? Quem faria uma borboleta no pescoço? Quem botaria um piercing? Por que botaria? Por exemplo, às vezes você vai no banheiro, tem uma placa falando: é proibido cagar no chão. Quem cagaria no chão? Mas por que tem a placa? E será que a pessoa que cagaria no chão respeitaria uma placa de não pode cagar no chão? Eu acho que a placa do proibido cagar no chão, o cara ia falar assim: meu irmão, eu ia cagar aqui, agora falar que é proibido, eu não vou mais cagar não. Imagina esse cara, fala: ixi, eu ia fazer isso. Eu acho que, na verdade, essa placa dá ideia pro cara. Fala assim: quer saber? Eu vou cagar no chão, de sacanagem. Assim, não faz sentido o perfil de pessoa. E aí você começa a questionar: será que isso faz sentido, né? E aí você fala: Leandro, mas o que tem a ver? Eu já vi essa placa. Toda vez que você vê uma coisa inusitada, anota aí. Toda vez que você vê uma coisa que parece surreal, parece esquisito, viu uma placa estranha, anota. Vi um monte de criança com um celular durante o jogo, parecia estranho, anotei. Que pai daria um celular pro filho enquanto tá rolando um jogo de futebol presencialmente no estádio? Por que ele daria? Por que ele dá? Por que esse pai deu o jogo? Porque senão o pai não ia conseguir ver o jogo. E aí eu posso me questionar: o que é mais importante, eu ver o jogo ou o meu filho tá comigo? Olha como é que você chega em conclusões só observando, né? E questionando. Uma outra coisa que você pode perguntar é: quando é que isso começou? Quando começou a ter placa? Quando começou o celular a ser um problema? Cada situação você pode fazer essas perguntas e você vai chegar em reflexões muito loucas, né? Uma parada que uma vez eu vi é: sabia que é proibido entrar muchaco no avião? Por quê? Será que tem ninja querendo derrubar o avião? Por que especificamente muchaco? Porque tudo bem, arma, não sei o quê. Aí cara, é porque eles estavam querendo falar sobre armas brancas, provavelmente é isso. Porque faca é óbvio que é proibido. Revólver é óbvio. Muchaco é um negócio que não é uma arma, mas pode ser. E aí você pode transformar isso numa piada e começar a criar uma história inteira de quem foi o ninja que sequestrou o avião, que criou. Quando começou essa lei? Por que começou? Qual que era a intenção? Cara, desenvolve uma curiosidade real e genuína sobre o que você está observando. Dá corda para observação. A maioria das vezes a gente observa as coisas e não dá corda. Então, no caso aqui, tem um monte de tatuado. Eu já comecei, os 3 têm tatuagem. Por que eles têm? Por que a maioria das pessoas da minha idade não tem? E da idade deles tem? Pô, eles devem ter quantos anos a menos que eu? 10? Qual é a utilidade disso? Por que isso é inútil? Por que alguma coisa que as pessoas fazem é inútil? Já parou para reparar que tem várias coisas que você fala: cara, isso é inútil e tem gente fazendo? Observar isso te dá pano para manga para criar anúncio, para criar vídeo, para criar reels, para criar e-mail. Então, seja o do contra também é uma boa, né?
Existe rivalidade feminina? Uma vez eu observei que tem um cara grande do digital que toda hora que fica falando que tem rivalidade feminina. E eu sou do contra. Falei, cara, será que existe? Ah, existe. Existe mesmo. Aí eu questiono, existe a masculina também. Por que esse cara não fala da masculina? Aí eu começo a... Vamos pegar pontos em que não existe rivalidade feminina. Pô, quando as mulheres têm filho, uma pega nos peitos da outra, ajuda a outra. Cara, não ia ter humanidade se as mulheres não se ajudassem. Ah, mas no ambiente profissional, elas não são assim. Aí eu falo, os homens são muito... Aí eu vou tentando argumentar, mesmo que exista, antropologicamente tem um livro... Cara, eu não tô querendo ser certo antropologicamente. Eu só tô querendo entender alguma coisa. E às vezes até mudar. Pô, existe rivalidade. Eu ficar repetindo que existe vai ajudar ou piorar? Então eu começo a repetir que não existe, ou mostrar situações que não existem. Então, é o lance de ser observador com o que está acontecendo com o mundo. O que você é do contra? Seja do contra em alguma coisa. Como é que você é do contra sem observar situações, entendeu? Então, questione. A outra, pergunte. Eu perguntei para ela, o que significa liberdade? Eu posso perguntar o que é o seu sonho. E depois que você perguntar qual é o seu sonho, você pergunta por quê. Qual é o seu sonho? A pessoa fala, o sonho é dela. Por quê? Qual é o seu sonho? Não. Um sonho. Não precisa ser um sonho. Ser pai. Por quê? Porque ele teve um bom pai. E aí você vai desenvolvendo a conversa. Lembra sempre assim, você vai desenvolver a observação sem intenção. Se você senta na cadeira, eu preciso criar um vídeo viral para você, tá fudido. Porque isso aqui você tá trabalhando o tempo todo. Você não está aqui, eu não tô querendo fazer um vídeo viral. Só tô querendo conhecer o Nonô, saber qual é a porcaria do sonho dele, por que ele quer ser pai. Eu tô aumentando o meu repertório, tô conhecendo mais um humano, mais gente, entendeu? Qual o seu medo? E por quê? Qual o seu filme favorito? E por quê? Até suas conversas ficam mais interessantes. E essa conversa você pode ter com quem? Adivinha? Você que vai usar isso para venda. Com o seu cliente. Você é do mundo do artesanato. Já parou para perguntar para o seu cliente qual que é o seu sonho? Por quê? Qual o seu medo? Por quê? Qual que é seu filme favorito? Por que você gosta desse filme? Olha o tanto de coisa que pode vir de uma conversa. Aí muita gente manda uma pesquisa. Não manda uma pesquisa não, seu filho da mãe. Fala com um ser humano, olhando no olho, senta no bar, no restaurante, num café. Pergunta, entende. Recentemente tinha uma funcionária nossa que eu mandei uma pergunta no meu Instagram, no meu Stories, e perguntei pra pessoa qual que era o seu sonho. Porque eu entendo disso aqui, né? E eu queria ler o sonho das pessoas que me seguem, e eu li. Só que no meio do sonho das pessoas que me seguem, uma colaboradora da empresa me falou o sonho dela. Eu descobri que ela tinha uma doença, e o sonho dela era lidar com isso, e a gente trabalhou ativamente para ajudar ela a resolver aquele problema, sem ninguém nem saber. Nem era para ser uma história para contar aqui, mas me deu uma possibilidade de resolver um problema de uma pessoa que eu poderia resolver. Isso pode virar uma história, pode virar um anúncio, pode, mas não, cara. Só virou um ponto de atenção para resolver um conflito com um funcionário, com um filho, com uma mãe, com um pai. E esse processo aumenta o seu repertório, você fica uma pessoa mais humana cria coisas melhores, beleza? ChatGPT não pergunta o sonho dos outros. Entendeu a diferença disso aqui para o ChatGPT? Não que o ChatGPT não possa melhorar as coisas que você cria, pode, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, você pode falar, me conta essa história. Por que a gente não conta história? E a pessoa vai falando, e vai falando, e vai falando. E ela falou tudo aquilo, a cópia está toda pronta. Eu só pego a história que ela contou e crio um rios falando sobre aquela história. Vocês que trabalham como advogado, atendimento ao público, terapeuta, qualquer um, cara, a história da sua própria pessoa, se você perguntar demais, você arranca a história daí. Não seja uma pessoa chata. Seja uma pessoa que se interessa genuinamente e vai entendendo que as coisas estão acontecendo e aí você vai ser um observador. E aí, toda vez que enquanto uma conversa você perceber que tem algo incrível, você faz o quê? Anota. Eu tenho uma ideia, eu vou anotar. Eu anoto aonde? Dentro de onde ela se associa mais. Se ela tá solta, tem uma que se chama ideias soltas. Eu não sei se é bom, só sei que me emocionou. Só sei que é interessante. Só sei que é bom. Entendeu? E aí depois, ao longo do tempo, eu revisito as ideias e pergunto, eu vou usar ela? Vou. Se eu usei, eu boto ideias publicadas. E eu tenho uma pasta que chama ideias publicadas. Se eu não usei, eu deixo anotada lá pro resto da vida. Eu nunca apago. Porque um dia eu vou revisitar, né? Se eu tenho certeza que eu vou usar, eu boto um negocinho assim do lado, uma colchete e boto certeza. Se eu não tenho certeza, tá lá. Um dia eu posso usar, outro dia eu não posso usar. Se eu já publiquei, tá no publicado. Eu crio pastas, tá? Dentro do Notas. Uma coisa que eu não recomendo é que você anote no papel. Por quê? Porque o papel é pouco buscável. Vai se perder. No celular é buscável. E outra coisa, eu anoto sempre no celular. Por quê? O celular tá sempre com você. Se você não anota,
você vai esquecer. E a ideia mais genial do mundo, você vai... Sabe qual foi a melhor ideia que eu já tive, gente? Eu não sei, porque eu não anotei. Ela era genial. Às vezes você tá de noite, às vezes você tá no carro, às vezes você tá no trânsito, às vezes você tá na academia. Se o celular tá por perto, você anota. Se não tá, você não anota. Se você não anota, vai embora. Porque a ideia mais genial sua, ela vem num ápice e ela some tão rápido quanto ela aparece. Uma outra dica. Então, a primeira é questione, pergunta, sinta. Cara, quando você estiver conversando com alguém, vamos dizer que ela falou assim, eu tatuei porque eu queria liberdade e hoje eu me sinto uma pessoa livre. Aí eu vou falar, caramba, ela é muito livre. Aí eu vou para um tipo de pergunta. Mas se ela falasse assim, eu tatuei porque eu queria liberdade e hoje eu tô me sentindo tão livre. Tá livre porra nenhuma. Aí eu posso ir perguntando, cara, como é que é essa nova fase? Você se sente livre mesmo? E aí a conversa é outra. Então faz a leitura corporal. Uma coisa é você ouvir alguém dizendo, outra coisa é você sentir o que a pessoa disse. A leitura corporal te ajuda a sentir. Entenda a diferença entre o que a pessoa fala e o comportamento dela. Inclusive, tem até uma dica. Quando alguém fala repetidamente, muitas vezes a mesma coisa, normalmente ela está querendo dizer o oposto. Uma vez uma amiga da Paty tinha pedido demissão no trabalho dela e ela ficava o tempo todo repetindo. Era tudo que eu mais queria, agora eu tô mais pronta, eu não aguentava mais aquilo. E ela repetia aquilo várias vezes. E eu falei, cara, Paty, ela tá falando tudo aquilo porque ela mesma quer acreditar. Mas claramente ela não tá acreditando. Então, ela está tentando se convencer de algo que ela tem certeza que é o oposto. E eu percebi aquilo. E percebendo aquilo, eu pergunto mais, eu chego em mais lugares e tal, né? Então, você captar as emoções. Seja um cara que tem o radar emocional mais apurado. Como faz isso? Só a intenção, a observação mesmo, né? E essas técnicas que eu tô dando para vocês aqui. Agora, essa aqui eu aprendi com artistas, tá? Essa frase não é minha, é de um humorista, Danilo Gentili. Ele falava assim, o humorista é o cara que vê o lado engraçado das coisas sérias e o lado sério das coisas engraçadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia desse que eu fui numa reunião de mastermind de um colega meu, que era o HC. E ele chegou e começou a falar assim, cara, para mim, o humano é uma coisa muito importante. Então eu com a minha equipe, com meus funcionários, eu não demito ninguém. É muito raro eu demitir. O meu processo para demissão de funcionários funciona mais ou menos assim. Se o cara faz alguma coisa meio errada, eu dou um cartão amarelo. Ele faz de novo alguma coisa meio errada, eu dou um cartão amarelo e ensino para ele o jeito certo de fazer para que ele não repita o erro. Se ele repete o erro e continua errando, eu dou outro cartão amarelo. E a gente tem um costume de dar pelo menos entre 5 a 7 cartões amarelos. E se ele continua no erro, aí a gente dá um cartão vermelho. Ou então, se ele fizer uma parada muito errada, ele vai lá e rouba, ou ele mente, ou ele passa por cima de alguém, aí a gente não tolera, porque aí um erro individual começa a atrapalhar a energia do todo, aí a gente dá o cartão vermelho direto e demite a pessoa. E aí ele continuou dando a palestra e em algum momento ele falou, mas a gente gosta tanto do humano, que quando a gente demite alguém, a gente recomenda ele para os nossos parceiros, para que a pessoa não fique sem emprego. E aí todo mundo, que legal e tal, e eu falei, meu irmão, eu não sei vocês, mas se um dia o HC recomendar funcionário para você, não aceita, porque o cara é bomba. Eu vi o lado engraçado em algo sério. Mas era tão assim que depois disso ele falou, Leandro, depois dessa sua brincadeira, a gente percebeu isso, a gente tirou essa parada de recomendar a galera. Porque realmente o cara é ruim, eu tava recomendando. Ele nem tinha percebido que ele tava recomendando um cara ruim pros amigos, cara. Por que eu percebi e ninguém percebeu do jeito que foi construído, tá? Eu tô construindo aqui da maneira mais rápida e literal, mas no evento era um evento longo, era uma palestra mais longa. E aquele negócio foi bom eu ter observado e ter visto o lado engraçado de uma coisa séria, porque eu abri a minha palestra falando isso, vendo uma incoerência. E eu só vi incoerência porque eu estava ligado, atento, falando. Eu questionei, quem contrataria uma recomendação dele? Por que esse bicho tá recomendando alguém que claramente é uma bomba? Foi um questionamento. E às vezes eu vejo outra coisa também. O lado sério de uma coisa engraçada. Eu vou tentar achar um vídeo para mostrar para vocês aqui. Nesse vídeo você vai aprender o jeito errado de fazer o seu filho dormir. Começa mais ou menos assim. A mãe vai lá, apaga a luz, deixa o quarto escuro, deita com o bebezinho, dá um beijinho na testa. O menino fica com o olho arregalado, não fecha, ele não quer dormir. A mãe já tá com um livrinho ali, já leu 40 minutos de livro, esse menino não quer dormir. A mãe já tá rezando, o menino não fecha o olho, repara nos olhão abertos, mexe as pernas. Aí o bebê começa a acalmar um pouco, ele vai chegando mais aconchegante ali no colo da mamãe, vai chegando, deitou. Até o cachorro abre o olhão e pensa, ele vai dormir, eu acho que ele vai dormir, graças a Deus esse menino vai dormir. Aí o pai chega com uma grande ideia, ele chega com o celular ligado, liga a lanterna e fala, vamos brincar de sombra?
A mamãe no início dá até um sorriso, começa a brincar, o cachorro quer participar. O menino já tava ali com sono, não tá muito interessado. Passa um tempo, o menino se interessa, ele vai fazendo sombra, o cachorro também, tem sombra de cachorro, de menino. O menino tá super entusiasmado, olha a sombra, o passarinho, olha a aranha. O menino gostou, a mãe pega esse celular e pensa, esse menino não vai dormir não, vamos desligar esse celular e você se vira agora com esse menino, eu vou embora. O pai tá morrendo de sono, tem 40 minutos que esse menino tá chutando o ombro do pai, a cara do pai. Não dorme de jeito nenhum, o pai já está rezando nesse momento, falando o que eu fui fazer da minha vida. O menino já estava quase dormindo e tome chute na cara. E o pai já está no quinto sono, o bebê longe de ter vontade de dormir. De repente o bebê deita no colinho do pai. O pai nesse momento está fingindo de morto. Até que depois de mais ou menos 2 horas e meia, o bebê dá uma dormidinha. O pai levanta e fala, meu Deus do céu, vou botar esse menino no berço, vou dormir um pouquinho que eu também mereço. E essa é a história de como você não deve fazer o seu filho dormir. E quando eu vejo esse vídeo, eu só consigo pensar numa coisa. Eu vou sentir saudade desse dia. Então, assim, era um vídeo que tinha humor, tava engraçado, porque é engraçado um pai burro que atrapalhou a mãe a fazer o filho dormir. Da forma que eu me contei, eu enalteci a graça, porque eu inocentemente não percebi que eu tava atrapalhando no início. Eu inocentemente me fudi, porque a minha mulher falou, agora tu se vira com a bomba aí. E isso é engraçado. E eu realmente me senti, pô, eu não vou dormir nada essa noite. E quando eu vejo ele lá, eu falei, cara, ele vai crescer, eu vou sentir saudade. Então, olha que massa. Eu vi o lado sério de uma coisa engraçada. E no outro exemplo, eu vi o lado engraçado de uma coisa séria. Vamos dar um exemplo. Um vídeo que eu criaria, tá? Se eu fosse político. Os debates políticos, hoje em dia, se transformaram num grande show de humor, concordam? É uma bizarrice. Eu não sei se vocês estão vendo os debates do Pablo Marçal. Cara, é engraçado demais. O cara pergunta, tu não sabe andar em São Paulo? O Pablo Marçal pergunta, eu tô me candidatando a prefeito, não é motorista de ônibus, não. Aí o outro dá uma canelada, e o outro dá uma mitada, e o outro dá, como é que chama? Lacrada, e cara, é engraçado. Aí tem uns que são burros, falam umas burrice, que perdido. A Dilma me fala um negócio que o cachorro tava debaixo do menino. Aí o Bolsonaro dá cagada federal e fala uma merda e fala, pra que você tem um apartamento? É pra comer gente, cara. Virou um show de horror a política brasileira. Alguém discorda disso? E se eu fizer cortes de debate, vai ficar muito engraçado, concorda? Que eu consigo pegar cortes de debate e ficar muito engraçado? E logo em seguida eu falar, cara, a política brasileira, ela parece um grande The Office. Eu morro de rir com a política. Quem não tá rindo são essas pessoas aqui. Aí eu mostro o lado sério do circo que a gente está fazendo. E aí, eu posso botar imagens de pessoas que estão passando por situações difíceis por causa dos políticos, na maioria das vezes, que são as pessoas que dependem de políticas públicas. Eu não dependo, a maioria de vocês aqui não depende, mas aquelas pessoas ali, a única salvação delas é uma política pública. Então, eu vi o lado sério de uma coisa engraçada, concordam? E a pergunta que às vezes você tá se pensando aí é, e o meu nicho? Esquece a porra do seu nicho, caramba! Treina o seu cérebro, depois fica fácil fazer com o seu nicho. Mas como é que eu faria no nicho de artesanato? No dia que um artesanato deu errado e você se sentiu frustrado? Ou no marketing digital, no dia que você errou, que caiu tudo, que não sei o quê, e aí você conta a parte séria. Eu tenho uma história que é mais ou menos assim, no meu nicho, ó. Uma vez eu fui fazer um webinário com a Kátia, e eu sou um cara proativo, o Rui é proativo. Sabe o que é pior do que uma pessoa burra? Um burro com iniciativa. Sabe o que é pior do que um burro com iniciativa? 2 burros com iniciativa, eu e o Rui. A gente foi fazer um webinário, investimos R$300 mil, e aí a gente mandou o webinário, e aí eu estava responsável por enviar o e-mail e o Rui estava responsável por criar o link de transmissão. Só que, como eu tenho muita iniciativa, eu fui lá e criei um link de transmissão também, para mandar o e-mail. O Rui criou um outro link de transmissão para iniciar a transmissão. Na hora de mandar o e-mail, eu mandei para o meu link. Na hora de dar a transmissão, o Rui mandou para o link dele. Na hora da live, todo mundo foi para o meu link. E apareceu na live 8 pessoas com os R$300 mil. E a transmissão do Rui lá com 8 pessoas e deu tudo errado. E a Kátia perguntando, Leandro, como é que tá aí? Vocês estão com a cara de assustado? Eu falei, não, Kátia, fica tranquilo que é o nosso recorde de retenção. Das 8 pessoas ainda tinham 6, nunca tinha tanta retenção. Na hora que abriu o carrinho, 2 compraram. A Kátia, como é que foi? Eu falei, taxa de conversão recorde, quase 50% de venda. A Kátia, meu Deus, vocês não estão felizes, o que foi? Eu falei, Kátia, eu vou falar para você a verdade. O link de transmissão, o Rui mandou para um negócio. O link eu mandei para o outro.
A Kátia tinha muito conhecimento tecnológico, ela perguntou, Leandro, o que é link de transmissão? Falei, Kátia, nós perdemos hoje mais ou menos uns R$289 mil por causa do link de transmissão. E a Kátia falou assim, Leandro, fica tranquilo, na próxima a gente faz melhor. Aquele dia eu entendi que eu tava com a sócia certa. Era engraçado, mas ficou sério. Então, eu vi o lado sério da coisa engraçada. Na hora era super sério, eu tava perdendo dinheiro e tava realmente em depressão, desesperado. Depois, eu encontrei o lado engraçado da coisa triste. E no final, eu encontrei o lado sério da coisa engraçada. Olha que loucura que é. Dá pra fazer no seu nicho? Cara, tudo que acontece de ruim com a sua vida, você pode encontrar um ângulo engraçado. E tudo que acontece de engraçado, você pode encontrar um ângulo sério pra refletir no final. Então, os desastres da parte do que dá errado na sua profissão, as histórias que acontecem, o início, o dar errado, por exemplo, a pessoa do artesanato. Às vezes os dedos doem, é meio ruim, né? Qual que é a parte engraçada do dedo doer? Às vezes você é massagista, às vezes as costas doem. É irônico, né? Quem faz massagem no massagista, que é o que mais precisa, né? Porque o massagista usa muito, ele tá relaxando os outros, mas ele tá acabando com ele mesmo, né? É basicamente isso. Então, encontre o lado engraçado das coisas sérias, o sério das coisas engraçadas, e desenvolva um olhar único. Se tava todo mundo olhando pro palco, olha pra plateia. Se tá todo mundo olhando pro jogo de futebol, olha pra plateia. Foi o que eu fiz lá, eu olhei os meninos no celular. Se tá todo mundo olhando pra noiva, olha pro pai da noiva. Se eu sou fotógrafo e tá todo mundo filmando a noiva, eu vou filmar a noiva, mas num momento específico eu vou passar um bom tempo olhando pro pai dela, a mãe da noiva. Porque talvez o olhar do pai da noiva vai ter mais história do que a noiva em si. Para a própria noiva. O choro do pai da noiva, a história do pai da noiva às vezes é mais relevante do que da noiva para a noiva, naquele momento, sacou? Ou pro próprio noivo. Pô, olhar pro padre na hora da noiva é mais engraçado do que olhar pra noiva. Porque às vezes o padre tá doidão, aleatório. Às vezes o padre foi arrotar, bem na hora. Uma vez eu vi isso, no casamento de um amigo meu, não posso contar quem foi. Na hora do beijo da noiva, o padre deu um arroto. Ninguém viu o arroto. Eu vi, porque eu não tava olhando pro beijo da noiva. Aí você falando, mas aí eu vou perder a parte mais importante. A parte mais importante todo mundo pegou. E não que você não pode parar de olhar pra parte que tá todo mundo olhando. Você olha pra ela também. Mas em algum momento você começa a olhar, cara, o que não tem ninguém olhando? Só de saber disso você vai, cara, aumentar a sua capacidade de percepção das coisas que nenhum chat GPT do mundo vai achar. Cara, aonde é que não tem ninguém vendo? Quem é a pessoa que não tem ninguém? Ninguém olha pro garçom do casamento, pro lixeiro. Às vezes ninguém olha pro motorista do Uber, não sabe que esse cara existe. O que ele faz, qual a profissão dele, quantos filhos ele tem. Ninguém sabe de nada, né? O que o comportamento de alguém diz? Já viu alguém que parece que é muito gente boa, mas trata o garçom muito mal? Esse cara, será que ele é legal, se ele não é? Ou o contrário, né? Então, o que o comportamento de cada pessoa diz, né? O que as emoções das pessoas estão transmitindo? Né? Desenvolva a sua sensibilidade, seu olhar único. E depois anote, eu já expliquei um pouco, mas, cara, sentiu raiva, medo, nojo, inveja, ansiedade, desgosto? Anota. E hoje eu vou te dar até uma dica a mais. Além de anotar, hoje você tem a chance de filmar, velho. Pega o celular e bum. Teve uma vez que, olha só, eu tava no carro, vindo pro trabalho, e do nada tinha um cara pedindo dinheiro. Normalmente eu não me emociono por uma pessoa normal pedindo dinheiro. Mas esse cara virou e tinha uma criança pendurada na cabeça dele, dormindo, completamente capotado. Da idade do Guto, a criança devia ter uns 2, 3 anos. 7 da manhã, num frio do caramba. Cara, na hora eu tirei a foto pra mandar um pix pra ele. Mas depois que eu senti aquilo, eu comecei a perceber tudo que tava. Olhar o pezinho da criança, a cara do cara, o que tava escrito no texto. Aí eu olhei que lá na frente tinha uma outra criança, e que tinha uma criança batendo no negócio da criança. E aí eu escrevi um texto. E esse texto arrecadou uma puta grana pra essa criança. Preciso de ajuda para comprar comida para os meus 9 filhos. Deus abençoe o Pix. Aí eu botei. Sabe quem é esse homem? Eu não tenho ideia. Mas preste um pouco atenção na foto. Não sei se alguém tinha prestado atenção na foto. Poucas pessoas viram que tinha uma criança, porque as pessoas não observam as coisas, né? Mas agora que eu falei, vocês observaram. Eu tirei uma foto para mandar um Pix. Eu estava indo para o trabalho. No cartaz, o texto diz: sou venezuelano, preciso de ajuda para comprar comida para os meus 9 filhos. Atravessei a rua. E olha o que eu encontrei do outro lado, arraste pro lado. Provavelmente deve ser a esposa dele com o resto dos filhos. Aí tá a esposa, os filhos. E eu achei engraçado que eu fiquei filmando, e esse moleque tomou 1, 2, 3, a minha mãe rindo, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E esse moleque é o Buda, porque o desgramado nem se abalou. Tomou umas bordoadas, né? Aí eu lembrei que cheguei no trabalho e fui fazer o Pix, transferi R$1.000. Aí eu lembrei da internet. E se eu postar o Pix no meu Instagram e todo mundo compartilhar, milhares de pessoas podem doar de 10 a 20 reais. Amanhã, uma família de venezuelanos em situação de miséria vai acordar com 100 mil reais na conta sem entender nada. Ah, mas ele pode estar mentindo. Ele falou que tinha 9 filhos e aí só vi 3. Talvez os outros estejam em casa, sei lá. Vai ver, ele mentiu no cartaz mesmo. Quem somos nós para julgar? Você também exagera no currículo quando diz que fala inglês fluente? E a Bel Pass, que disse que tinha 9 graduações em Harvard e tá tudo bem. E se esse post for um golpe de algum esperto querendo ganhar dinheiro? Então, esse é um perfil verificado com 1,3 milhões de seguidores, de um empresário conhecido que jamais arriscaria sua reputação. A minha única intenção é ajudar aqueles 2 meninos a terem uma condição de tomarem um bom café da manhã, de irem para a escola e de terem uma infância feliz. O mais novinho, principalmente, tomou 4 bordoadas do cucuruto do irmão mais velho. 4 não, tomou umas 11, né? Mas eu observei que ele tomou umas porradas, né, e tal. E aí veio um monte de gente, não dá, doa, não tem que dar trabalho. Na verdade, depois teve gente que percebeu que, na verdade, não eram 9 filhos, eram 2, porque aqui pode ser um 2. Tanto faz, o importante é que eu observei que saiu um post e que, bateu 4 mil comentários, 40 mil likes. Esses caras arrecadaram um bom dinheiro. Se roubou, se não roubou, eu não sei. É com Deus que a pessoa que tá roubando vai se dar. Comigo aqui é comigo, a minha intenção foi ajudar. Se alguém tá roubando, aí, foda-se. Vai saber, né? Mas eu observei, concordo? Então, sentiu ansiedade, desgosto, tristeza, compaixão, amor, anota. Na hora ali eu nem anotei, eu filmei. E aí depois virou um post. Foi para eu vender e ficar rico? Não, foi para outra pessoa vender e ficar, né, receber esse dinheiro. Fez bem para minha imagem? Não foi minha intenção. De maneira paralela, pode fazer bem ou mal. Teve gente que gostou mais de mim porque me achou uma pessoa mais empática. Teve gente que gostou menos de mim porque eu sou um cara que não tem que dar dinheiro, tem que dar... E aí, foda-se. Você tem que ter também coragem, né? Escrever um ato de coragem. O vídeo do parto foi eu observando como é que era o parto da minha esposa, a dor que ela sentia, por que que ela sentia, o que que ela sentia, como ela parava de sentir, como eu me sentia, como a minha irmã foi lá ajudar a sentir, o que que a médica sentia. Eu tava observando tudo, anotando tudo. O vídeo do avião, cara, eu passei raiva, eu anotei. A mulher foi injusta comigo, me deu uma bronca no avião à toa. Por que que ela me deu bronca? Por que que eu não respondi a bronca dela? Por que que eu engoli um sapo? A história do Rui rugindo, essa vocês não sabem, mas eu posso contar. Uma vez o Rui olhou pra mim e falou: Leandro, eu achei um documentário do Tony Robbins e tá mudando minha vida, minha energia masculina tá maior. E eu falei: por que, Rui? Como é que é isso? Ele falou: cara, vai parecer estranho, mas você devia testar. Eu falei: como assim, Rui? Ele falou assim: eu tô rugindo. Eu falei: tu tá o quê, Rui? Tô rugindo. Na hora eu já achei, cara, é inusitado. Eu liguei o meu radar. Só que com o Rui, eu sou esperto. Que eu poderia começar a rir, achar engraçado, eu dei corda, eu fiz o que eu falei pra vocês, eu perguntei, me interessei genuinamente, mas a minha mente tava falando: decora tudo, desgraça, vai decorando. Aí eu perguntei: tu tá rugindo por quê? Aí ele falou: porque aumenta a energia masculina do homem, o homem vem da célula, nós somos primitivos. Eu falei: mas como é que é isso? Você tá rugindo que horas? Ele falou assim: vai parecer estranho, né? Falei: não, mas me explica aí, ninguém vai saber disso não, nós estamos entre amigos, Rui, pode confiar em mim que jamais alguém vai saber disso. Aí ele falou assim: eu tô rugindo pra Deinha. Eu falei: tu tá o quê, Rui? Ele falou assim: eu tô rugindo pra Deinha. Que horas? Cara, antes de uma relação, cara, eu mostro o macho alfa que eu sou e eu tiro a minha energia masculina e eu falei: o que a Deinha falou? Aí eu falei: cara, na hora ela achou estranho, mas ela já acostumou. Falei: a Dani acostumou, né? Ela acostumou. Aí eu falei: Rui, teria como você demonstrar pra eu entender como é que é? Falei: Valeu, vai ficar esquisito. Eu falei: não, eu preciso aprender, me mostra aí. Ele começou, começou a rugir. E eu achei aquilo muito interessante, eu achei engraçado e tal. E eu anotei, entendeu? Então, virou uma história. Aonde que eu vou usar essa? Acabei de usar aqui. Às vezes, só pra você fazer alguém rir, pra você abrir uma palestra, pra você... Por exemplo, tem umas palestras minhas que eu abro, contando a história muito legal, que eu tava comendo um hambúrguer no RD Station e o cara tava dividindo a mesa comigo, ele não me conhecia, apareceu uma mulher e falou assim: Ladeira, sou sua fã, não sei o quê, eu adoro você. Aí, posso tirar uma foto? Ela tirou a foto comigo. Logo depois, ela foi embora e o cara perguntou: tu é famoso? Eu falei: eu sou famoso. Eu falei pra ele, não sei por que eu respondi que eu sou famoso. Eu falei: eu sou famoso. Eu ia entrar no palco, eu tava querendo aumentar a minha autoestima. E ele aumentou muito minha autoestima. Ele falou assim: não parece. Ele falou que não parecia.
Eu achei muito interessante, eu anotei. Eu abri a palestra com aquela história que tinha acabado de acontecer. A galera aplaudiu na entrada. Quem me conhecia achou legal, porque eu sou famoso para algumas pessoas do marketing digital. Famoso, conhecido, né? E para as outras eu não era, mas automaticamente todo mundo teve uma empatia por mim. Porque ninguém tem empatia para o cara falar, gente, eu tenho 10 palestras, eu sou o mais foda, eu já faturei tanto. A pessoa tem empatia pelo outro que ela fala, porra, o cara chamou ele de um bosta. E eles acharam aquilo engraçado. E qual foi o lado sério da coisa engraçada ali? O sério é que o cara acabou com a minha autoestima. Ele olhou na minha cara e falou, cara, você parece um bosta. E o lado engraçado? Pô, é engraçado alguém falar pro outro. É incoerente, ninguém falaria, pô, você não parece famoso. É lógico que eu exagerei, ele não falou na maldade, não, parece. Ele só falou, pô, você parece um cara normal, né? A ideia, eu acho que o que ele queria dizer é, pô, você tá aqui comigo de boa, você é famoso, tira foto com os outros. Então, assim, interessante como eu transformei naquilo e no primeiro minuto da minha palestra todo mundo me aplaudiu e eu ganhei a plateia inteira porque eu fui um observador. Isso poderia ter acontecido com mais gente, mas a pessoa não ia ter sentido, percebido, observado, anotado e não teria contado. E não teria ganhado a plateia no primeiro minuto conseguindo um aplauso. Entenderam o poder de anotar? Entenderam o poder de observar, de estar atento? Porque isso acontece o tempo todo com todos vocês, mas vocês não estão atentos ao que está acontecendo para contar as histórias, para explicar, para fazer observações, para entender o que acontece no mundo. Às vezes não precisa ser história. Por exemplo, às vezes é história, às vezes não é, às vezes a forma como é colocado. Outro dia, eu entrei no avião e fez um barulho grande porque deu uma microfonia. Eu podia contar a história da microfonia, que eu achei que o avião ia cair, fez um barulho muito grande. Ou o que é microfonia, ou pode fazer um vídeo da importância do... Cara, a gente pode morrer daqui a pouco tempo. É só estar mais atento, beleza? Então, eu tenho vários exemplos de coisas que aconteceram que eu transformei em conteúdo que ficou muito bom. Tudo pode ser um texto, um anúncio ou uma ideia. Tudo. Do nada, o meu medo de morrer pode ser uma ideia sobre o fato de saber que você vai morrer faz você valorizar a vida e se dedicar mais enquanto você está vivo. Isso pode se transformar num texto, né? Conversas com clientes, pacientes, alunos, parentes podem virar conteúdo. Uma vez eu dei uma dica dessa para a Sol Dantas e ela falou que depois disso, os anúncios dela que mais converteram foi esse. Falei, cara, saiu de um atendimento com o cliente, grava a história na hora e conta. Por quê? Anota aí, ó. O flow sempre vai ser mais criativo e mais forte do que o esforço ativo. O esforço ativo é você tentar ter ideia. Meu Deus, eu preciso ter ideia. Eu jamais chegaria nos exemplos que eu cheguei aqui, nos raciocínios que eu cheguei aqui, se eu tivesse tentando sentar, escrevendo, organizando. Ano passado eu fiz um exercício que eu atendi um mentorado por dia. Olha que loucura que eu fiz. Durante o ano inteiro. Cara, eu nunca tive tanta ideia de anúncio pro fluxo, porque eu tava vendo o cara, a dúvida real do cara. O cara real vivendo, a coisa real acontecendo. O cara ia embora, eu ficava mais meia hora escrevendo tudo que eu tinha aprendido naquele dia. Porque a realidade nunca vai ser mais forte do que qualquer cara tentando inventar alguma coisa. Até os grandes textos incríveis, eles vêm de inspirações em coisas da realidade. Harry Potter, o cara jogava quadribol. O que é quadribol? É um futebol fantasioso. Mas ele tem que fazer a associação entre o futebol real e o futebol fantasioso. Ele não conseguiria chegar no fantasioso sem ter tido o real. ChatGPT não conseguiria criar nada sem você dar o comando do que você, como humano, teve antes de input para ele, entendeu? Então, basicamente, a gente aprendeu hoje a fazer as associações criativas. Agora, nessa parte da observação, a gente aprendeu a dar insumo para que elas aconteçam. Você está mais atento agora, seu cérebro está mais poderoso. Agora, isso pode virar farinha na sua cabeça, semana que vem você não usar mais, ou pode virar hábito. Eu quero que vocês me mandem o print dos caderninhos da observação ativa de vocês durante o dia. Me manda lá no Instagram, olha o tanto de coisa que eu não vi que eu tô vendo agora, olha o tanto de coisa que eu anotei que eu não anotava, olha o tanto de coisa que eu só criei porque eu anotei, né? E às vezes se transformou até num objeto para você se tornar um ser humano diferente mesmo, né? Porque para você escrever coisas fodas e incríveis, cara, você vai ter que se transformar numa pessoa mais foda e mais incrível. A verdade é essa. E eu queria encerrar com um exercício. Durante o dia de hoje, à noite, antes de você dormir, eu quero que você reflita sobre o que você observou e normalmente você não observaria. Não me mande esse exercício lá no grupo do Telegram, pelo amor de Deus, senão vai flodar tudo. Manda no meu inbox do Instagram, lá você pode flodar, não tem problema. Manda lá, lendo aqui, ó, o que eu observei. A lista de coisas que você observou durante o dia, que num dia normal você não observaria. Combinado? Basicamente, é assim que nós encerramos a nossa aula de observação ativa.